Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Temos culto de quarta-feira, e este culto de quarta-feira ele está conectado também à nossa semana de oração. E desde que eu voltei de viagem, o Senhor tem falado comigo, e como eu disse ontem à igreja, quando eu estava no trajeto de volta para cá, o Senhor falou comigo sobre esse texto de Mateus 16, 19, quando o Senhor Jesus ele diz a Pedro: e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E desde que começou a semana de oração, Deus colocou no meu coração de falar sobre essas chaves. E nós entendemos que Jesus e o entendimento de quem Ele é como Senhor e Salvador das nossas vidas é a chave que abre o céu para nós, é a chave mestra, vamos dizer assim. O Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça, o entendimento de quem Ele é como o Filho do Deus vivo, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Para nós, hoje a gente fala isso, parece que é um conhecimento corriqueiro, porque nós já temos esse conhecimento. Na época de Jesus ali com Pedro, entender Cristo nessa condição, como Filho do Deus vivo, como Messias, como ungido de Deus, não era algo corriqueiro como é para nós hoje. Aquilo ali foi algo extraordinário naquele momento, porque as pessoas estavam tentando entender quem era Jesus, estavam tentando compreender quem era aquele homem que curava as pessoas, que multiplicava pães e peixes. Quem é esse homem? E as pessoas ficavam ali discutindo entre si: quem será? Será que é um dos profetas? Mas Pedro não, ele entendeu pela revelação de Deus ao seu coração que Jesus era o Filho do Deus vivo. E isso, irmãos, esse entendimento é a primeira chave. Nós não podemos acessar o céu sem entender que Jesus é esse acesso, e que em Jesus nós temos esse acesso. Porém, o Evangelho de Jesus não é um Evangelho apenas da salvação, onde Jesus veio para escrever o nosso nome no livro da vida e nos dar a segurança de ir para o céu. O Evangelho de Jesus é o Evangelho do reino de Deus. Jesus não veio apenas para morrer na cruz, derramar o seu sangue e nos levar para o céu quando a gente morrer. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus na terra. Assim como Jesus é a chave que abre o reino de Deus para nós, Jesus também é a chave que traz a manifestação do reino de Deus em nós. Por isso que Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Porque o reino de Deus, como o apóstolo Paulo disse aos Romanos, em Romanos 14, 17, o reino de Deus não é bebida e nem comida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então o reino de Deus é um reino de virtudes, de princípios, de valores morais e espirituais. E esse reino em Cristo Jesus, ele precisa ser acessado, e o Senhor nos dá chaves, que são posicionamentos de fé em Cristo, que nos dá a condição de abrir o reino espiritual e trazer do reino espiritual aquilo que está lá para a terra, porque é da vontade de Deus que aquilo que acontece no céu também aconteça na terra. Pastor, de onde o Senhor tirou isso? Foi Jesus que disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Simples, irmãos. Jesus diz que a vontade do Pai é que aquilo que se manifesta no céu também se manifeste na terra. E o reino de Deus é um reino de poder. Para acessarmos o poder desse reino, existe uma chave chamada oração. Quem ora, acessa o poder de Deus. Amém? E nós temos inúmeros textos bíblicos que nos revelam isso. Falamos sobre isso na segunda-feira. Falamos que o reino de Deus também é um reino de vida, não somente um reino de poder. E para acessarmos a vida desse reino, existem virtudes que são chaves para nós trazermos a manifestação do que acontece no céu, na terra. E uma dessas chaves é a gratidão. Então nós, usando o mesmo texto que o pastor Lucas pregou no domingo, dos 10 leprosos, que os 10 foram curados, mas quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Ali nós temos aqueles que receberam a bênção de Deus, mas também nós temos aquele que recebeu a bênção e voltou para agradecer. Então, a gratidão, ela não se conforma em apenas receber a bênção de Deus. Além de receber a bênção de Deus, a gratidão, ela quer voltar para agradecer e servir aquele que deu a bênção.
Então quem vive em gratidão não se conforma apenas em receber bênçãos. Uma pessoa grata, ela quer servir o Deus que a abençoou. Amém, igreja? Uma pessoa grata, ela vai além daqueles que estão apenas na igreja para receber bênção. Uma pessoa grata, ela volta para agradecer, ela volta para adorar, ela volta para servir. Então a gratidão, ela faz de você uma pessoa mais relevante. O que é uma pessoa relevante? É uma pessoa que faz a diferença no reino de Deus. E hoje eu quero falar sobre uma terceira chave. Então nós teremos duas ministrações hoje. A Aurinete vai ministrar daqui a pouco, eu vou ministrar agora, por causa dessa questão, para mim não quebrar, né, esse propósito de estar ministrando no coração dos irmãos, essa questão das chaves. E hoje eu quero falar sobre a chave do propósito. A chave do propósito. Irmãos, quando Deus nos salvou em Cristo Jesus, Ele não nos deu apenas uma vida abundante, vitoriosa, uma vida que tem a qualidade de ser eterna quando nós partirmos daqui. O Senhor nos deu uma vida com propósitos na terra. E hoje é urgente que a igreja atual, quando eu falo igreja, estou falando essa igreja e todas as demais igrejas cristãs. É necessário que a igreja cristã atual ela se liberte de uma mentalidade que tem levado os crentes a viver um cristianismo utilitário, onde se busca Deus para se servir de Deus. E quando nós agimos assim, a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que está se desenvolvendo na busca de Deus, mas o foco é a gente. O foco é o que nós queremos. O foco é a nossa necessidade. O foco são as nossas vaidades. Mas nós estamos, na nossa mente, nós estamos servindo a Deus, porque nós estamos na igreja. Mas só que o foco, a atenção central da nossa vida somos nós mesmos. A proposta de Deus, quando Ele nos leva a pensar nas chaves do reino, é inverter isso. É deixarmos de colocar o foco em nós e nas nossas necessidades, para colocar o foco no reino e nos propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Porque a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você precisa, Deus vai acrescentar. Quando, pastor? Quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então nós temos que inverter isso na nossa vida, irmãos. Para isso existem propósitos. Vou criar uma ilustração aqui. Vamos imaginar que você entra num navio, num transatlântico. Quem já viajou de navio aí, de barco? Quem já entrou num transatlântico? Eu só vejo em imagem pelo YouTube, né? Eu particularmente ainda não tive esse privilégio. Mas imagina que você pagou lá a sua passagem, entrou num transatlântico para chegar em Miami. No meio do caminho, no mar, você vai desfrutar de jantares, almoços maravilhosos. Você vai desfrutar do ambiente de entretenimento que o navio tem para te proporcionar. Mas se você não chegar em Miami, o propósito foi alcançado? Não foi, porque o propósito é chegar em Miami. Aí vamos supor que no caminho tenha tempestades, e venham as tempestades e tentem destruir o navio. São situações que vão acontecer e que podem interferir no cumprimento do propósito. Ou seja, no cumprimento do propósito existem situações negativas que não dependem de você e que poderão se manifestar sobre a sua vida para tentar impedir você de alcançar o propósito. Sim ou não, irmãos? Alguém tem controle sobre tempestade? Não temos. Mas vamos imaginar que você está no meio do caminho, passe um outro navio e você decida sair daquele navio e ir para o outro. Você vai viver o propósito inicial? Não, porque você tomou uma atitude de mudar o rumo da sua vida. Também existem situações que dependem de você para você chegar no cumprimento do propósito. Então na vida cristã é a mesma coisa, irmãos. O propósito final da nossa vida é chegar aonde? Aonde que nós temos que chegar, irmãos? No céu, amém? O
propósito final da nossa jornada é o céu. Ninguém está aqui querendo ir para o inferno. Eu pelo menos não estou. Eu estou querendo chegar no céu. Só que para chegar lá, nós temos um percurso a percorrer. E dentro desse percurso existem propósitos que nós precisamos viver para acessar o reino de Deus na nossa vida. E aí existem propósitos que são revelados, explícitos. Existem propósitos ocultos e específicos. Sabia disso? Existem propósitos que são claros, revelados e explícitos na palavra de Deus. E esses propósitos se dividem em 3. Eu não tenho como falar de tudo isso hoje, senão eu não poderia deixar o Renete pregar. Mas eu vou apenas dar uma introdução. Existem 3 propósitos gerais que dirigem a nossa vida como crente: propósito de ação, propósito de construção e propósito de identificação. Propósito de ação se refere ao que nós temos que fazer. Quando se fala em ação, está dizendo que nós temos que fazer. Amém, igreja? Estão acompanhando? Eu pergunto para os irmãos, quando a Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho aos perdidos, isso é uma ação ou não? Sim ou não, igreja? Temos que pregar o Evangelho? Temos que fazer missões? Tudo isso está no campo do fazer. Quando a Bíblia diz que nós temos que visitar o órfão e a viúva, que nós temos que ajudar os pobres, os necessitados, está no campo do fazer, sim ou não? Tudo isso é fazer, tudo isso é um propósito de ação. Pregar o Evangelho, discipular vidas, ajudar vidas, levantar vidas que estão caídas, ajudar quem está necessitado. Tudo isso são propósitos de fazer, são propósitos para a igreja. Só que são propósitos que, para você vivenciá-lo, Deus também te vocaciona. E aí existem vocações: evangelismo, pastorado, ensino, profético, apostólico. Então são 5 ministérios que Deus levanta na igreja com o propósito de desenvolver o propósito do fazer. Então, por exemplo, o ministério apostólico, ele tem a ver com formar e organizar. Vou dar uma pincelada rápida. Propósito pastoral, cuidar. Propósito evangelístico, proclamar o evangelho. Propósito profético, alertar o povo de Deus. Propósito do ensino, edificar na palavra, através do ensino, a igreja. Então, quando nós começamos a viver o propósito do fazer, nós começamos a entender quem nós somos, em relação à nossa vocação, em relação àquilo que Deus nos deu em termos de dons espirituais, dons vocacionais, dons naturais. Porque até mesmo quem trabalha na construção civil foi dotado por esse dom, por essa capacidade para servir a Deus. E lá na construção civil, como no caso do Ricardo, ele pode ensinar, ele pode proclamar, ele pode ser profeta de Deus, mas tudo serve ao propósito de fazer. Isso é o propósito de fazer. O propósito de construir está relacionado com a unidade da igreja. A Bíblia diz que eu e você somos membros de um corpo. Quando eu e você nos unimos, nós estamos construindo um corpo. Sim ou não, irmãos? Quando nós lutamos pela unidade, quando nós lutamos para estarmos juntos, quando nós lutamos para caminharmos ao lado um do outro, para vencermos as divergências que temos, para vencermos, irmãos, muitas vezes as imperfeições que temos no relacionamento com o nosso irmão, as diferenças, os problemas de relacionamento, mas a gente luta para estar do lado um do outro. A gente está vivendo o propósito da construção e unidade, e na unidade existe bênção. Na unidade da igreja, Deus derrama bênção sobre a sua igreja. É o que diz o Salmo 133: quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho que desce sobre o irmão, e ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Olha só, irmãos, sabe o que acontece quando eu e você vivemos o propósito da unidade?
quando nós lutamos pelo propósito da unidade, nós acessamos com essa chave a bênção sobre as nossas vidas. Deus derrama bênção sobre você, Deus derrama bênção sobre mim, Deus derrama bênção sobre a igreja, porque na unidade nós acessamos a bênção. A unidade é um propósito de construção em unidade. Mas o último propósito é o propósito da identificação. Se no propósito do fazer o foco está na nossa ação, no propósito de construir o foco está na nossa unidade, no propósito da identificação o foco está na nossa vida alinhada com a vida de Deus. Quem quer ter uma vida alinhada com a vida de Deus? Por isso que a Bíblia diz, Evangelho de João capítulo 1 versículo 10 ou 11: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus. Quando o Senhor te trata como filho, me trata como filho, Ele está identificando a nossa vida com a vida dele. Porque quando o Senhor nos trata como filhos, não é mais serviço, é natureza. Irmãos, é mais profundo, é alinhamento de vida. Se você nasceu de alguém, você vai trazer em você as características daquele que te gerou. E quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós somos gerados no Espírito. Então nós temos que trazer em nós as características daquele que nos gerou. Para nós vivermos o propósito da identificação, aí, irmãos, é uma caminhada, um processo de renúncia, de mergulhar na palavra e de deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. É um processo de se despir do velho homem, da velha mulher, para se revestir do novo homem e da nova mulher que em Cristo nasceu para viver em justiça e em santidade. Então, o propósito é uma chave que abre o reino de Deus para você. Porque quando nós estamos vivendo o propósito de fazer o que Deus quer, quando nós estamos vivendo o propósito de construir a unidade da igreja para fazer a vontade de Deus, quando nós estamos vivendo o propósito de nos identificarmos com o Senhor, alinhando a nossa vida com Ele, irmãos, o céu começa a se abrir para nós. As situações começam a acontecer na nossa vida. Por isso não basta apenas a gente vir orar. A gente precisa entender o que nós temos que fazer, o que Deus espera de nós. Então a chave do propósito você não pode perder na sua vida. A todo instante você tem que pensar: estou fazendo o que Deus quer? Estou vivendo em unidade com a igreja? Estou me identificando com o Senhor? Se Jesus estivesse no meu lugar hoje, como Ele faria? Se Jesus estivesse no meu lugar hoje, como Ele trataria essa pessoa? Como Ele agiria nessa situação? Procurarmos identificarmos com Cristo. Porque o propósito de Deus, irmãos, é que nós cresçamos a estatura de varão perfeito, que é Cristo em nossas vidas. Então nessa noite eu quero deixar essa rápida palavra no teu coração sobre propósito. Temos muitas chaves para falar, irmão. Já falamos da oração, da gratidão, do propósito, mas tem a chave da fé, talvez eu fale amanhã. Tem a chave da fidelidade, tem a chave do perdão, tem a chave da fidelidade financeira. Talvez eu vou falar sobre isso no domingo, porque o Senhor diz assim: trazei todos os dízimos da casa do tesouro, depois fazei. E se eu não vos abrir o quê? As janelas dos céus. Então tem coisa aí para a gente conversar sobre isso. Então tem muita chave que eu tenho que entregar para você, porque Deus quer que você tenha dinheiro. Amém, irmão? Fala para o seu irmão aí: Deus quer que você tenha dinheiro. Pode falar, irmão. Eu não estou aqui dando de universal do reino de Deus, não. Aqui não estou fazendo culto de teologia da prosperidade, mas é uma realidade, irmãos, porque se você prospera, a igreja prospera. Então Deus não quer que você seja endividado, Deus não quer que você seja um crente enrolado com dívidas. Deus não quer isso na sua vida, irmão. E para isso tem um caminho a ser percorrido.
Então eu tenho muita coisa para trazer, né? Eu só estou organizando na minha cabeça como é que eu vou fazer isso. Mas essa situação é séria. Nós precisamos, porque vivemos tempo em que o inimigo tem fustigado muitos crentes na vida financeira, e nós precisamos blindar a nossa vida, né? O Senhor, Ele quer sim que você seja próspero. Estou dizendo que a vontade de Deus é que você tenha mansões, 5 carros na garagem. Não é isso, irmãos. Não é esse discurso louco. Mas o Senhor quer que você tenha uma vida equilibrada. E como que eu vou ter uma vida equilibrada se eu estou pensando em dívida? Pensando em quando vou pagar, né? Então tem coisas que nós precisamos ajustar com Deus, e o Senhor vai fazer isso, amém? O Senhor vai estar trabalhando isso conosco. Fique em pé nesse momento, para que nós possamos estar louvando ao Senhor.